Agora vai falar de saúde. A gente vai falar, você já fez os seus exames de rotina? Já ou não ainda? Eu sempre tenho no começo do ano digamos, esse hábito de fazer os exames logo no começo para saber se está tudo bem. É uma preocupação que eu carrego comigo. Agora, você sabe por que é tão importante fazer exames de rotina e quais são os essenciais que a gente não pode esquecer de jeito nenhum? Estou recebendo aqui o cardiologista, Dr. Eduardo Veludo, para conversar conosco e você participa pelo 99897. Doutor Eduardo, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. E é mais ou menos no começo do ano que as pessoas começam a organizar a sua saúde também, né? Não só as contas que chegam. Eu acho que é um momento que a gente faz novos planos, né? E certamente o cuidado com a saúde está nos novos planos da maioria das pessoas. Uhum. E por que é importante? Porque parece tão óbvio que a gente tem que fazer os exames, mas às vezes as pessoas negligenciam. Me corrija se eu estiver errada. Por que a gente tem que fazer os exames? Eu acho que fazer os exames é para que a gente possa identificar hábitos que precisam ser corrigidos, que às vezes estão prejudicando a qualidade dos nossos exames, e para identificar antes que os problemas de saúde se manifestem, porque certamente um diagnóstico precoce auxilia no sucesso do controle daquilo, até mesmo antes de virar uma doença. De virar uma doença crônica, né? Exatamente. E as pessoas estão fazendo ou na sua rotina você percebe que não? Eu acho que estão fazendo, eu acho que é um hábito que já faz parte ele é crescente esse hábito, né? Então as pessoas cada vez mais reservam um tempo, reservam um recurso para dedicar ao cuidado com a saúde. Isso, para mim, é evidente que ele é crescente. Mas ainda tem um espaço, tem muita gente que negligencia isso e, curiosamente, até pelo receio de descobrir que tem alguma coisa. Esse é um problema assustador, porque geralmente quem mais tem chance de descobrir alguma coisa é quem menos investiga por conta desse receio. Então, esse preconceito precisa ser superado. Precisa ser superado com muita conversa, né, doutor Eduardo? Identificando que descobrir um problema não significa criar um problema, mas sim a oportunidade de tratá-lo. De tratá-lo da melhor forma possível. Exatamente. E nesses exames de rotina, há uma lista, né? Quais são os básicos que a gente tem que fazer, doutor Eduardo? Olha, esses básicos, eu diria que os exames laboratoriais que identificam, por exemplo, anemia ou alterações do metabolismo, como diabetes, colesterol, alterações hormonais, por exemplo, da tireoide, são exames laboratoriais frequentes. E os exames cardiológicos também são crescentes à medida que o envelhecimento da pessoa, né? Porque a doença cardiovascular ela é progressivamente mais incidente nas populações mais velhas. Então, esses são exames de rotina e exames de imagem, como ultrassom de abdômen, também geralmente faz parte do programa de check-up. E no caso, quantas vezes por ano? É uma vez por ano que a gente tem que fazer esses exames, né, que nos ajudam a perceber como é que está o nosso organismo, ou eu tenho que fazer mais de uma vez por ano, doutor Eduardo? Como check-up, eu acho que uma vez por ano é suficiente. Né? Naturalmente que se você identifica um problema, muitas vezes esse problema precisa ser monitorado em mais vezes ao longo do ano. Mas aí eu não diria que é um check-up. Você já identificou o problema e ele está sendo acompanhado. Mas, via de regra, uma vez por ano como check-up. E no caso, existe uma idade para começar ou até mesmo as crianças precisam de certos exames para saber se está tudo certo? Eu acho que o adulto, sim, deve ter o hábito do check-up. A criança, ela deve ter o hábito do acompanhamento com o pediatra. Né? A visão é um pouquinho diferente. Eu diria que para a criança a gente chama de puericultura, né? Que é a saúde da criança. No adulto, aí eu acho que sim, o check-up tem um papel importante. E eu diria que para o adulto jovem, com menos de 40 anos, essa frequência pode não ser anual, dependendo do estilo de vida que a pessoa tem, dos antecedentes familiares, antecedentes pessoais. Isso pode até ter um espaçamento maior do que um ano. Né? A partir dos 40 anos, a avaliação anual é prudente. Vou fazer uma pausa com o Dr. Eduardo Veludo, que é cardiologista, com a gente aqui hoje no Manhã Total, e conversando conosco sobre a importância da rotina de exames. Quer participar conosco? Quer fazer uma pergunta para ele? 99897.000 é o nosso WhatsApp e você participa, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco as informações continuam para você no Manhã Total. Uma pessoa está desaparecida e outra ficou ferida em um acidente em Ituiutaba. O carro que elas estavam caiu em um córrego. E ainda as regras para adolescentes que vão viajar sem os pais, sem os responsáveis. Eu volto já com você.
Você sabe por que é tão importante, né? A gente está falando da saúde bucal, o tanto que é importante a gente prestar atenção e fazer os nossos exames de rotina para saber como é que está a saúde. Eu estou aqui com o cardiologista Eduardo Veludo e muitas pessoas participando. E eu estava até comentando com ele aqui durante o intervalo a questão das pessoas não quererem descobrir, né? Aliás, o problema não é nem ter o problema de saúde, mas sim de descobrir, e que é um trabalho de formiguinha que vocês têm que fazer, né, doutor Eduardo? As pessoas têm esse receio, né? O medo da doença, o medo da morte é uma coisa que a gente tem que respeitar, mas a gente não deve deixar que seja uma barreira para lutar contra as doenças, né? Exatamente. A Márcia: Mônica, tenho doença de Chagas, fui fazer meus exames de rotina, deu braquicardia acentuada. Tenho que ir a um cardiologista? O acentuado é algo que me preocupa, né? Então, assim, uma das manifestações da doença de Chagas é uma forma de arritmia do coração. E a bradiarritmia, a bradicardia, é uma forma de arritmia lenta. Então, eu acho que é prudente, sim, que ela faça uma ampliação dessa investigação. O nosso amigo Walter Medeiros diz que fez uma cirurgia no coração, tirou um caroço benigno e gostaria de saber de quanto em quanto tempo ele tem que passar por um cardiologista. Como regra, esses caroços benignos do coração, eles são curados com a cirurgia, né? Então, se isso foi o caso que aconteceu com essa pessoa, ele deve fazer avaliações rotineiras, uma vez que a gente imagina que a cirurgia foi curativa para esse problema. Tá? Então, a rotina seria, como a gente estava comentando, possivelmente anual, né? Desde que ele já esteja totalmente recuperado da cirurgia. E essa questão também, porque a gente tem que procurar os especialistas, né? A gente vai ao clínico para o geral, mas a gente também tem que ter essa preocupação de procurar o cardiologista, procurar o ginecologista, procurar mastologista, enfim, tem que ter essa preocupação também, né, doutor A visão Eduardo? do check-up é muitas vezes de fazer uma avaliação ampla e aí direcionar para aqueles profissionais, aqueles especialistas com quem você precisa fazer acompanhamento. Então, eu separaria a avaliação do acompanhamento. O check-up é uma avaliação mais ampla e que, uma vez identificado problemas que precisam de acompanhamento, aí você é direcionado para aquele especialista. O check-up não substitui o tratamento daquelas doenças que a pessoa já tem ou daqueles fatores de risco que a pessoa já tem, né? Ela é para monitorar e para identificar coisas que não estão dando sintomas. Doutor Eduardo, tem uma amiga nossa, ela falou assim: Mônica, eu acho que todos têm que ter ciência de fazer os exames anualmente, mas nem todos, infelizmente, né, podem fazer, porque às vezes vão procurar o serviço público e demora bastante. O que você pensa disso, Eduardo? Olha, talvez a visão que eu tenho é que, infelizmente, o nosso serviço público, no adulto, ele não é tão focado na prevenção, né? A não ser nas campanhas que a gente tem, que são louváveis aí, né, da prevenção do câncer de próstata, do câncer de mama. Eu acho que na criança existe um programa, sim, e aí individualizado em cada município para a prevenção, para a criança e o adolescente, mas para o adulto, o serviço público, ele realmente talvez com o programa de saúde da família isso pode ser feito, mas eu acho que aí é dentro do programa de saúde da família. Via de regra, o programa de check-up, como é entendido que a gente está dizendo aqui, ele realmente é da iniciativa da medicina da saúde suplementar e não da rede pública. Por isso é importante trabalhar demais a prevenção, né? E a gente sabe que, do ponto de vista de custo-efetividade, a prevenção é melhor, mas né? A estrutura do serviço público, a gente sabe que não é fácil você fazer esse investimento, porque é um investimento de longo prazo. De longo prazo. A Eliane de Araxá acompanhando aqui, gente, um beijo para você, Eliane. Ela tem falha na válvula do coração. Pessoal, aproveitando que você é cardiologista, né? E ela tem que ficar fazendo exame sempre para saber se aumentou ou não, é a pergunta da nossa Eliane. Como regra, as alterações das válvulas precisam de monitoramento. Eu posso dizer que também, como regra, elas não têm tratamento que a gente faça clínico, a gente monitora para ver se ela está progredindo ou não, e algumas delas, em algum momento, podem necessitar de um tratamento cirúrgico, por exemplo, mas é necessário, sim, que faça um monitoramento com exames, que são mais precisos para ver a progressão dessa doença. Vou fazer uma pausa aqui com o doutor Eduardo, aliás, vou convidá-lo, porque a gente tem aqui as pessoas participando pelo 99897.000 e também a gente vai conversar com as pessoas, né, nas ruas, ali, nas suas obrigações diárias, para saber se elas estão com os exames em dia. Vamos conferir. Tem muita gente que cuida da saúde através da alimentação, dos exercícios físicos, mas e os exames de rotina? Será que a galera está fazendo? Faço sim, anualmente.
a gente já fica meio batido, já na inatividade, aposentei, então ocupar tempo também. Anualmente, uma vez por ano. Eu criei o hábito, né? Faço acompanhamento, né? Pressão arterial, os exames de rotina de urina, coração, né? Batimento cardíaco, essa coisa toda dos exames convencionais do coração eu faço. Até agora foi tudo bem. Constantemente, no mínimo uma vez por ano. Então os seus exames estão todos em dia? Sim, tirando a anemia que deu nesse último que eu fiz a semana passada. Mas você descobriu porque você foi fazer o exame? Sim, sim. A prevenção, né? Por causa do exame a gente acaba descobrindo que tem que tratar. Faço. Todos os anos eu faço esses exames de rotina, todo ano, para saber se está em dia, né? Que a gente sempre tem que estar em dia com a saúde. Na nossa família, a nossa tia teve câncer e aí eu faço todo ano, até sobre a mama eu faço de 6 em 6 meses. Faço todo ano. Muito importante porque a gente tem que estar, né, com a saúde bem, então para isso a gente tem que estar com os exames em dias para ver se não tem nenhuma doença, né? O senhor tem esse hábito de fazer exame médico? Olha, depois que eu tive um infarto, eu passei a ter. Eu vou no médico assim, cada 4, 5, 6 meses eu sempre estou indo. O senhor não tinha essa preocupação antes? Não, você não tinha. Aí eu tive um infarto, já tem 5 anos que eu tive um infarto. Aí depois de então, assim, vou direto. Tipo, qualquer coisinha que eu sinto uma dorzinha de nada, eu vou no médico. Corria de médico? Médico eu ia, era só se estivesse morrendo. Eu ia no médico. Caso contrário, não ia de jeito nenhum. Porque minha mãe já teve um problema de saúde, então ela faz o check-up dela anual, né? Então, para manter a saúde sempre em bom estar, né, a gente faz esse check-up também. É muito importante fazer o exame, todo mundo tem que estar com a saúde em dia e nos exames de rotina que a gente descobre muita coisa. É bom ver essa turma consciente e nós fomos ao Parque do Sabiá, onde você bem observou, né, Eduardo, enquanto a gente conferia, onde as pessoas realmente estão querendo a sua saúde bem. Uma pesquisa por amostragem feita no Parque do Sabiá já selecionou pessoas que, como regra, já se preocupam um pouco mais, né? Por estar no parque, provavelmente já são pessoas que estão se cuidando melhor. Né? Aquele senhor que está muito bem, né? Que teve um infarto e que depois mudou até mesmo de hábito essa questão de não correr de vocês, né? Que sirva de exemplo para os que não tiveram ainda, né? Para que façam essa mudança antes de ter o infarto. Antes de ter o infarto. Tem uma amiga nossa, a Renata, do Shopping Park. Mônica, minha filha tem 6 anos, fez um exame de eletro, deve ter alguma coisa aí que fez com que ela fizesse esse exame aos 6 anos, né? E deu taquicardia. É normal? Pode ser normal, sim. Na criança pode ser normal. A taquicardia é uma frequência cardíaca mais alta, o coração um pouco mais acelerado. Isso pode ser normal na criança. Mas, novamente, se alguém pediu esse exame, esse profissional que pediu o exame é que precisa interpretar, porque as informações clínicas são fundamentais. Só o laudo de exame não faz diagnóstico. Carol, Mônica, eu sempre tenho falta de ar do nada, mesmo sem estar fazendo esforço. Devo me preocupar se há algum problema do coração? Aí, inevitavelmente, Eduardo, eu me lembro do quê? Ansiedade. Eu acho que ela tem que se preocupar em achar uma explicação para essa falta de ar. Isso ela tem que se preocupar. E dentro das causas, o coração está presente, as doenças respiratórias, a ansiedade, né? O descondicionamento físico. Então, tudo isso precisa ser investigado. Não é uma investigação fácil a da queixa de falta de ar. Bem delicada, ela é ampla, né? Bem e aí, ampla. com o detalhamento das informações clínicas, você consegue direcionar para uma hipótese ou outra. Né? Tive tuberculose há 25 anos, Mônica, já tive alta. Posso ter uma vida normal? Posso fazer musculação? E essa nossa amiga tem 58 anos de idade, está nova. A tuberculose, como ela mesma disse, já teve alta, então o quadro infeccioso está tratado, né? Depende um pouco do que ela... Eu acho que ela deve sim fazer a atividade física. Agora, a intensidade dessa atividade física tem que ser individualizada de acordo com o grau de sequela que eventualmente ela possa ter ficado depois dessa... Mas fazer, eu diria que sim. Agora, procure saber com que intensidade, né? Para também não tomar o geriza do exercício, né? Exatamente. Porque vai fazer além daquilo que ela pode. E aí ela se sente mal. E o exercício não foi feito para causar mal-estar, né? E sim bem-estar, né? Mônica, perdi meu pai e 3 irmãos com infarto. Nossa, será que eu corro o risco de sofrer também? Ela não colocou o nome aqui.
Esse é um dos fatores de risco que a gente tem, é o histórico familiar. Então, eu acho que deve ser individualizado. As pessoas que têm um histórico forte, assim, sobretudo quando essa doença acomete pessoas mais jovens, essa pessoa precisa ser tratada de forma individualizada. Ela precisa ter um acompanhamento mais de perto. Nós precisamos entender se o que causou o infarto nesses familiares é algo que ela herdou. Se é um problema de colesterol, por exemplo, e ainda que não seja algo detectável, ela ainda fica num nível de monitorização mais cuidadoso. Tem uma amiga nossa que está assistindo no Cidade Jardim, a Nina. Nina, um beijo para você, viu? Ela falou o seguinte: Mônica, meu pai tinha Chagas, gostaria de saber se é hereditário e ela nunca fez exames. Chagas não é hereditário, é uma doença infecciosa, né, causada pelo Trypanosoma cruzi, transmitida pelo barbeiro. Via de regra, essas pessoas adquiriram numa fase mais de infância, quando moravam em casas com estrutura de pior qualidade, que abrigavam o barbeiro. Agora, se ela morou na mesma casa que o pai dela, que talvez tenha essa estrutura deficitária, ela pode ter, não por ter sido hereditária, mas por ter adquirido no mesmo ambiente que o pai dela. Aí então, a gente não sabe, não né? sabe. Exames de rotina podem ser feitos com geriatra, Mônica? Eu tenho 63 anos. Perfeitamente, é um profissional totalmente qualificado e eu acho até recomendável que nessa idade seja quem vai conduzir a avaliação de saúde dessa pessoa. Mônica, bom dia. Qual a influência para o coração para quem toma energético todos os dias? A Lisa Prado. E ela vê jovens misturando bebidas com energético. A gente até fez alerta aqui, viu, Eduardo? Mas qual é a consequência? O energético, ele tem elementos estimulantes do grau de atenção da pessoa, mas estimulantes também do aparelho cardiovascular, né? Então a pessoa fica mais agitada. Muitas vezes isso é o objetivo de quem está ingerindo aquela bebida, né? Ficar mais alerta, aumentar alguma performance física, mas realmente você tem que ter muita cautela. Então eu acho que o uso eventual, ele é aceitável, não vou nem dizer que é recomendável, mas é aceitável. O uso frequente não deve ser feito e a combinação com outros elementos estimulantes, como por exemplo as bebidas alcoólicas, é temerário. A Cátia do Santa Mônica disse que o filho dela tem 22 anos e teve uma arritmia severa, teve que cardioverter, é isso? Está tomando remédio, mas ainda continua com falta de ar, é normal? Olha, as arritmias em jovens não são raras, mas eu não diria que é normal, definitivamente não é normal. O fato de persistir com a falta de ar depois da cardioversão, a cardioversão é voltar o ritmo do coração para o normal, pode ser feito com medicações ou com a aplicação de uma corrente elétrica, né? Então ele fez esse tratamento, ele já não deveria ter sintomas mais. É natural que a pessoa também fique um pouco mais sensibilizada para os sintomas, então a própria ansiedade, a preocupação pode ser, mas é um motivo de que procure novamente o profissional, porque eventualmente essa arritmia pode até ter voltado. A nossa amiga Lucelena, do São Jorge, tem 56 anos, está passando pela menopausa e ela sente muita taquicardia. E ela diz o seguinte: Mônica, meus batimentos são de 110, está tudo normal? O período da menopausa é um momento em que realmente há mudanças, inclusive percebidas no aparelho cardiovascular. Não é normal, a frequência cardíaca normal é de 50 a 100, né? O fato de estar acima de 100 não é normal, o que não significa que seja doença também, né? A ansiedade, o mau condicionamento físico, o desconforto causado pelos sintomas do climatério e do pós-menopausa pode fazer com que, tendo aquele desconforto, o coração fique mais acelerado, como a gente tem a aceleração do coração por ansiedade, por dor, por desconforto. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. No caso, bom, eu vou passar essa pergunta aqui para você depois, porque infelizmente o nosso tema terminou, mas eu espero que você volte em breve aqui conosco, viu, Eduardo? Estou à disposição, é um prazer falar com você, com os espectadores. Obrigada. Eduardo Veludo, que é cardiologista e com a gente aqui hoje falando sobre a questão dos exames de rotina e para que a gente principalmente não tenha medo, que seja corajoso e que vá fazer os exames para saber se está tudo certo. Tem que ter medo de não cuidar, esse é o medo que a gente deve ter. Exatamente. Obrigada, viu, Eduardo? Prazer te receber aqui.